Boa tarde, meu nome é Gabriela Raquian e juntamente com o meu grupo composto pelo Gracinaldo Pinho, o José Felipe Marques e o Reginaldo Hilário, estarei apresentando o tema otite média aguda. Pode passar. Aqui é um breve sumário sobre como vai proceder a nossa apresentação. A gente vai iniciar com a apresentação do relato de caso, seguido do diagnóstico da paciente. Vamos desenvolver o comportamento clínico e as complicações clínicas do quadro. Vamos passar para diagnósticos diferenciais e finalizar com anatomia, discussão e conclusão do caso. Pode passar. A nossa paciente é uma lactente do sexo feminino de 1 ano e 4 meses, que apresentava um quadro de otomastoidite bilateral com presença de lesão expansiva em mastoides, com uma evolução rápida de 5 meses. A paciente apresentava um quadro de febre, otalgia e hipoacusia, mas que não estava relacionado a otorreia, otorragia, perda ponderal ou paralisia facial. Pode passar. Ela deu entrada de forma recorrente em unidade de pronto atendimento infantil e foi tratada inicialmente com um esquema de antibiótico terapia que não apresentaram resposta satisfatória. E por isso ela foi encaminhada ao serviço especializado de otorrinolaringologia depois de ter ficado aproximadamente 40 dias internada. Pode passar. No exame físico, ela estava em regular estado geral, ativa, reativa, chorosa, hidratada e normocorada. Aceitava seio materno sem dificuldade e a alimentação dela estava compatível com a idade. Contudo, ela não direcionava o olhar aos chamados aos estímulos, feitos pelo especialista. A horoscopia e a rinoscopia não apresentavam qualquer tipo de alteração. Pode passar. Contudo, havia presença de abalamento em região de mastoide com protusão de pavilhão auricular, mais intenso à esquerda, com rubor local, sem ponto de flutuação, calor ou ponto de drenagem. Na otoscopia, não foi possível visualizar a membrana timpânica, justamente porque havia um estreitamento do conduto auditivo externo bilateralmente, que nesse caso era secundário ao efeito de massa promovido pela lesão expansiva nos mastoides. Eh, Depois da avaliação clínica e laboratorial, a equipe optou por fazer uma abordagem cirúrgica e o caso foi, eh, realizado sem nenhum tipo de intercorrência. Pode passar. Eh Os dos principais achados na conduta médica foi, o estreitamento, como já foi explicado, e a lesão dos mastoides, mas o ponto principal foi essa destruição das células mastoides. E é muito importante ressaltar também que esse processo expansivo não tinha uma origem determinada e, por isso, foi necessária uma confirmação anatomopatológica, pela realização de uma biópsia. Pode passar. Em relação a esse quadro, qual seria a principal hipótese diagnóstica? Pode passar. A gente tem que pensar na otomastoidite, que seria a otite média aguda, que tem um comportamento de caráter agudo e inflamatório. Em relação à explicação desse quadro, eu vou dar a palavra para o meu colega Reginaldo, que vai explicar um pouco melhor sobre essa, doença. Pode passar. Então, gente, dando continuidade ao relato de caso, né, e apresentação, eu vou falar sobre a otomastoidite, que é um tipo de otite média aguda, é um tipo de otite média aguda. Em relação à localização da otomastoidite, ela se localiza na região do ouvido médio, que é a principal, que é uma das estruturas afetadas, e na área mastoide, que é também uma outra área afetada. Em relação à definição, ela é uma complicação supurativa, ou seja, que a gente vai ter uma presença de um pus ali, de uma secreção purulenta, e ela é uma das complicações mais comuns da própria otite média, no caso da mastoidite, né? Sendo, às vezes, até o principal aparecimento da doença, né? Acaba surgindo por essa via. Em relação à automastoidite, também a gente tem que ela é uma infecção supurativa das células aéreas da mastoide e da região do ouvido médio, com sintomas de duração que eles são menores do que um mês. É importante falar isso por quê? Porque a automastoidite ela é caracterizada principalmente, como a Gabi falou, além de um quadro agudo e inflamatório, por ele ser autolimitado, que ele se resolve às vezes sozinho.
Contudo, a gente percebe que nossa paciente já tem uma evolução de 5 meses, e isso ocorre porque ocorreu uma cronificação desse caso, devido a essa lesão expansiva, que ela tinha um carcinoma bilateral, retroauricular. E essa lesão expansiva estava gerando a persistência dessa infecção. Em relação à classificação dessa otite média aguda em estágio patológico, principalmente no caso da mastoidite, a gente tem que ela pode ser dividida em mastoidite com periosite, coalescente e subaguda. Em relação à mastoidite aguda com periosite, ou também mastoidite incipiente, ela é caracterizada principalmente pela presença de material purulento, né, nas cavidades mastoides, contudo sem a destruição de septos ósseos. A gente tem também que esse achado fluido, né, nessas células aéreas mastoides, né, na imagem, eles são caracterizados como inespecíficos. Eles não podem dar já o diagnóstico de mastoidite, tendo visto que o diagnóstico ele também é baseado principalmente em achados clínicos e no próprio exame físico, como eu vou falar posteriormente, devido à presença de uma sensibilidade pós-auricular, de um eritema, de um inchaço com protrusão da aurícula, entre outros. A gente tem também a mastoidite coalescente, que também pode ser chamada de osteite mastoide aguda, né? Ela é definida já dessa vez por destruição dos septos ósseos finos entre as células aéreas e ele já possui um achado na imagem diagnóstico de mastoidite, né? Diferente da mastoidite com periosite. No entanto, a maioria das crianças elas não precisam de imagem para fazer esse diagnóstico, tendo em vista que ela já é seguida também pela formação de cavidades de abscesso, pela dissecção de pus em áreas adjacentes, né? Como foi no caso da nossa paciente também. E, e também porque um dos locais mais comuns para onde vai esse pus é na região subperiosteal, gerando um abscesso subperiosteal. Em relação à mastoidite subaguda, também chamada de mastoidite mascarada, ela refere-se a uma infecção de baixo grau, mas persistente, que ela ocorre no ouvido médio e na mastoide com destruição dos septos ósseos entre as células aéreas. Ela ocorre principalmente em pacientes com otite média persistente e efusão ou episódios recorrentes de otite média aguda sem terapia antimicrobiana suficiente, como no caso da nossa paciente também, que ela teve uma antibiótico terapia, só que não foi eficaz. Em relação à epidemiologia da otomastogite, a gente tem que não há uma predominância por sexo. A otomastogite ela pode ocorrer tanto em meninos quanto meninas, de forma igual, aproximadamente. E a gente tem uma predominância em crianças menores de 2 anos, como é o caso da nossa paciente, que é uma lactente de 1 ano e 4 meses. Em relação aos agentes etiológicos que têm mais predominância, a gente tem o Streptococcus pneumoniae, 40%, o Haemophilus influenza com 30% de chance, a Moraxella catarrhalis com 20% e o Streptococcus pyogenes e o Staphylococcus aureus com aproximadamente 10% de chance. Em relação ao comportamento clínico e os sintomas que podem aparecer, eu dei ênfase principalmente aqui para os lactentes, que é o caso da nossa paciente. Eles não costumam apresentar sintomas típicos, como otorreia, otalgia e hipoacusia, né? Só que, no caso da nossa paciente, ela apresentou algum desses sintomas, mas não é comum aparecer em lactentes. O que mais aparece nos lactentes são os sintomas inespecíficos que apareceu na nossa paciente, como febre, diarreia, vômito e hiporexia. Em relação ao exame físico, como eu falei anteriormente, ele tem que ser detalhado. Porque por apesar de ser uma bebê também, a gente tem que, principalmente, como se fosse no caso de uma mastoidite com periosite. Só o exame de imagem ele não vai ser decisivo para o diagnóstico de mastoidite. Então a gente tem que ver o quê? O exame físico. A gente tem que ver se tem uma sensibilidade na região, um edema mastoide, uma membrana timpânica inflamada. Em alguns casos pode até ter uma paralisia facial, devido a um efeito de massa na região. Em relação às complicações da otomastoidite, a gente tem complicações que elas são tanto extracranianas quanto intracranianas. Em relação às complicações extracranianas, a gente tem, como por exemplo, o que eu já falei anteriormente, uma das mais comuns é o abscesso subperiosteal, que ocorre o rompimento da mastoide, né, a parte cortical óssea, e tem um acúmulo de pus tanto entre o osso temporal quanto o periósteo. E esse acúmulo de pus ele leva à protrusão da orelha, pode gerar até um edema retroauricular. Em relação também às extracranianas, a gente tem a paralisia do nervo facial, que pode ocorrer uma inflamação intensa, que pode se espalhar pelo canal do nervo facial, que passa próximo à mastoide, levando à sua disfunção, tendo uma paralisia periférica do lado afetado.
A gente pode também ter uma hipoacusia, né, uma perda auditiva, devido à destruição das estruturas da orelha média, como círculos, janela oval, redonda, e também pode ocorrer devido a alguma labirintite associada, né, pois a infecção pode chegar a atingir até o ouvido interno, gerando vertigem, também náuseas, zumbidos, e até perda auditiva, né, como eu já falei. Pode também ter o abscesso de não, pode também ter a osteomielite, que ela é uma infecção óssea, principalmente no caso do osso temporal, né, onde fica a área mastoide, levando uma infecção desse tecido, né, e ele é mais comum em pacientes imunossuprimidos ou em casos mais avançados. Pode ter o abscesso de Bezold também, que ela é uma infecção que ela tem já uma dissecção que ela vai para a região de um pus, né, numa região purulenta, vai para uma região inferior, através do ápice da região mastoide, né, para os músculos do pescoço, tanto do esternocleidomastoide quanto do músculo digástrico, formando um abscesso profundo naquela região do pescoço que pode simular tanto uma linfadenopatia ou uma celulite cervical, que podem ser tantas complicações da otite média aguda, como também um diagnóstico diferencial que eu vou falar mais adiante. Em relação às intracranianas, a gente tem a meningite, que ela é uma infecção das meninges, que ela pode ocorrer tanto por comunicação venosa na região, ou por uma erosão óssea, como ocorre em alguma das mastoidites, né, por erosão dos septos, né, que pode causar febre, rigidez na nuca, entre outros sintomas neurológicos. A gente também tem abscesso do lobo temporal e cerebelar, isso geralmente ocorre devido à disseminação da infecção por via hematogênica. A gente tem abscesso epidural e subdural, que, no caso da infecção, fica entre o osso e a dura mater, ou entre a dura mater e o encéfalo, e essa surge geralmente por extensão direta de uma osteomielite, que pode gerar esses abscessos nessa região. A gente também tem, no caso de trombose do seio venoso, principalmente do seio sigmoide, levando à formação de trombos nessa região, que pode levar a febre, papiledema, cefaleia, entre outros sintomas. Pode levar até septicemia, né? Por fim, agora falando sobre os diagnósticos diferenciais da nossa paciente, ou que são concomitantes à otite média aguda, a gente tem o abscesso retroauricular, que ele é uma coleção purulenta que ele se localiza atrás da orelha. Muitas vezes ela já é secundária, essa otomastoidite, como eu disse, mas ela também pode ser primária, pode ser um abscesso que apareceu ali na região, sem ser oriundo de uma otomastoidite. A gente também pode ter uma linfadenite cervical posterior, que ela é uma inflamação, infecção de linfonodos através da orelha, né, geralmente por infecção viral, de couro cabeludo. E, no caso, o que diferencia muito da otomastodite, que ele não ocorre alteração da posição da orelha. A gente tem um colesteatoma, que no caso ele já é uma massa, né, um tumor que ele se tem a proliferação na região do epitélio escamoso queratinizado do ouvido, dessa região mastoide, que ela leva à destruição óssea. Eh, Pode levar a otorreia também, perda auditiva, mas diferente da otomastoidite, dificilmente cursa com febre ou sinais agudos, né. A gente tem a celulite periauricular, que é um tipo de infecção de pele e de tecido subcutâneo, que corre ao redor da orelha também, podendo mimetizar uma otite média aguda. A gente tem a petrosite ou síndrome de Grandenigo, que é uma infecção do ápice petroso do osso temporal. Ela é uma complicação, dessa vez é uma complicação, né, rara da otomastoidite, e ela é caracterizada principalmente por envolver estruturas profundas e pares de nervos cranianos, como o nervo abducente, né, o sexto par, podendo gerar diplopia, e também afetar o trigêmeo, podendo gerar dor retroorbitária. E por fim, a gente tem o tumores ósseos temporais, como carcinomas ósseos, como também pode ser o caso da nossa paciente, né, que ela tem uma lesão expansiva que faz efeito de massa, né, gerando essa otite média aguda, né, essa otomastoidite, né, e ela também pode ser diagnóstico diferencial.
Boa tarde. Iniciando a discussão do caso, a otomastoidite aguda é uma complicação cada vez mais rara, especialmente em crianças vacinadas e com acesso precoce à antibiótico terapia. No entanto, quando não é tratada ou reconhecida a tempo, ela pode evoluir de forma grave. Nesse caso, falamos de uma criança de 1 ano e 4 meses que apresentou uma infecção bilateral nas mastoides, com evolução subaguda a crônica, algo bastante incomum para essa faixa etária. E essa paciente passou por atendimento em unidade de pronto atendimento e recebeu vários tipos de antibióticos, no entanto, sem apresentar melhoras. A persistência de sintomas como a febre, otalgia, alterações do abaulamento da região mastoide e estreitamento do conduto auditivo foram sinais de alertas importantes. E esses achados sugeriram uma doença além da otomastoidite simples. Pode passar. Algo a ser pontuado é que houve um atraso no encaminhamento para avaliação especializada, o que pode ter contribuído para um agravamento do quadro, levando à destruição bilateral das células da mastoide, que é um achado raro em crianças, especialmente esse acometimento bilateral. A gravidade do quadro levantou hipóteses diagnósticas importantes, como foi falado pelo Reginaldo: abscesso retroauricular, linfadenite cervical posterior, colesteatoma, celulite periauricular, petrosite e tumores do osso temporal. Sobre a conduta cirúrgica, a mastoidectomia exploratória foi fundamental nesse caso. Ela teve dois objetivos: o primeiro, o controle da infecção, e depois a obtenção de material para análise anatomopatológica. E o procedimento permitiu a drenagem eficaz da lesão, o que levou à melhora da febre, da otalgia e da hipoacusia, e o paciente teve uma boa recuperação, mantendo seu desenvolvimento neuropsicomotor. Pode passar, por favor. Continuando a discussão, apesar da gravidade do quadro, o estado geral da paciente se manteve estável, o que mostra uma boa capacidade de compensação. No entanto, isso reforça a importância de um exame físico detalhado, já que sinais como o abaulamento da mastoide e a protusão da orelha foram essenciais para conduzir ao diagnóstico. Isso reforça que o exame físico continua sendo uma ferramenta insubstituível na prática médica. Pode passar, por favor. Apesar da gravidade da paciente, a paciente não apresentou complicações maiores como abscesso retroauricular, paralisia facial, meningite ou trombose do seio sigmoide. Isso mostra que, apesar do atraso inicial, a intervenção ocorreu em tempo hábil para evitar sequelas, resultando em um desfecho clínico favorável. Pode passar, por favor. Como conclusão, ressaltando que a otomastoidite, nesse período de 5 meses de evolução, pode ser considerado crônico. No entanto, nesse caso em específico, a paciente já tem uma doença de base, o que, apesar de ser um caso, o que pode ser também um caso agudo, também poderia ser classificado como crônico. E para concluir, esse caso reforça a importância de reconhecer sinais de alerta em quadros aparentemente comuns e da agilidade no encaminhamento para avaliação especializada. Além disso, a integração entre os níveis de atenção à saúde, do pronto atendimento ao atendimento especializado, que nesse caso específico foi determinante para o desfecho no atendimento desse paciente. Pode passar, por favor? Essas são nossas referências. Obrigado.